Todos os dias, sua mente gera cerca de 60 mil pensamentos, e a grande maioria deles surge automaticamente, sem escolha consciente. São padrões antigos, instalados desde a infância, herdados da família, cultura e sociedade, que repetem comportamentos, crenças e reações emocionais. Esses pensamentos invisíveis funcionam como sementes em um jardim selvagem. Se não houver atenção, ervas daninhas crescem, sufocando a vida e moldando sua realidade sem que você perceba. Cada emoção sentida amplifica o efeito desses pensamentos. O medo, a dúvida ou a ansiedade repetidos não apenas influenciam seu estado de espírito, mas também criam sinais bioquímicos que reforçam crenças limitantes em seu corpo e mente. É como um rádio desafinado. Se você não ajustar a frequência, não consegue ouvir a música que realmente deseja. O ponto crucial é que a maior parte do que sentimos e agimos diariamente não é resultado de escolhas conscientes, mas do automatismo da mente. Isso explica por que, muitas vezes, sentimos que estamos presos a ciclos de autossabotagem, atraindo experiências que não queremos e repetindo padrões antigos. A boa notícia é que, ao se tornar consciente desses pensamentos, você descobre um poder extraordinário, a capacidade de transformá-los em aliados. Observar, questionar e redirecionar a mente é como cultivar um jardim intencionalmente, substituindo ervas daninhas por sementes que florescem em oportunidades, criatividade e bem-estar. A reflexão que surge é poderosa. Você está deixando sua vida ser guiada por padrões automáticos ou começará hoje a escolher quais pensamentos vão conduzir sua realidade? A consciência é a chave que transforma o fluxo incessante de 60 mil pensamentos por dia em uma força que pode gerar clareza, liberdade e prosperidade. Grande parte de nossos pensamentos diários surge de forma automática, invisível, sem qualquer escolha consciente. Eles se originam de padrões antigos, armazenados pelo cérebro ao longo da vida, herdados de família, cultura e experiências passadas. Cada repetição reforça esses circuitos, tornando os hábitos mentais quase inevitáveis. O problema é que muitas vezes esses pensamentos invisíveis estão em desacordo com o que realmente desejamos para a nossa vida, sabotando nossas escolhas, decisões e até nosso bem-estar físico e emocional. Quando não estamos conscientes desses padrões, a mente automática dita nossas ações. Pequenas atitudes do dia a dia, um comentário impensado, uma reação exagerada, uma dúvida silenciosa, não são simples ocorrências isoladas. São manifestações de um fluxo invisível de pensamentos repetidos que moldam nosso comportamento e até o ambiente ao nosso redor. É como se estivéssemos guiando um carro com os olhos fechados. A direção existe, mas não temos consciência real do caminho que estamos tomando. Além disso, a emoção amplifica cada pensamento. Um pensamento negativo carregado de ansiedade ou medo não permanece apenas na mente. Ele cria sinais bioquímicos que alteram o corpo, fortalecendo crenças limitantes e tornando mais provável a repetição desse padrão. Com o tempo, esses ciclos se tornam tão automáticos que sentimos como se fôssemos vítimas do próprio cérebro. O primeiro passo para quebrar esse ciclo é a observação. Identificar quais pensamentos surgem automaticamente permite perceber onde a mente está sabotando o seu próprio potencial. É como acender luz em um quarto escuro. De repente, os obstáculos invisíveis se tornam visíveis e você pode escolher o que manter e o que transformar. A reflexão essencial é simples, mas poderosa. Se a maior parte dos pensamentos não é sua escolha, você pode começar a assumir o controle. Tornar-se consciente é abrir espaço para que pensamentos alinhados à sua essência substituam aqueles que limitam, criando padrões mentais que promovem clareza, liberdade e prosperidade. Pensamentos negativos não existem isoladamente. Eles ganham força quando carregados de emoção. Cada sentimento associado a um pensamento, medo, raiva, frustração ou insegurança, atua como combustível, amplificando seu impacto sobre a mente e o corpo. Não é apenas a ideia que nos limita, mas a intensidade emocional com que a vivemos. A neurociência demonstra que o cérebro não distingue muito bem entre experiências reais e imaginadas. Sentir profundamente um pensamento negativo
faz com que o corpo reaja como se estivesse vivendo aquela situação, reforçando o ciclo de crenças limitantes. Esse fenômeno explica por que pequenas preocupações podem crescer rapidamente e parecer esmagadoras. Um simples pensamento sobre fracasso pode gerar ansiedade, tensão muscular, aumento da frequência cardíaca e secreção de hormônios do estresse, reforçando a ideia de impotência. Com o tempo, esse padrão se torna automático e a mente inconsciente passa a reproduzi-lo sem que percebamos, como se fosse a normalidade do dia a dia. A surpresa é que mesmo pensamentos aparentemente irrelevantes podem impactar significativamente a vida. Cada microdecisão, reação ou interpretação negativa deixa uma marca, moldando o comportamento futuro e a percepção do mundo. É como se cada emoção conectada a um pensamento fosse um fio invisível que tece uma rede ao redor de nossas escolhas, limitando oportunidades e obscurecendo clareza mental. Compreender esse mecanismo é essencial. Não basta apenas pensar positivo, é preciso sentir de maneira coerente com aquilo que deseja manifestar. Quando a emoção intensifica o pensamento, ela cria uma vibração que atrai experiências similares. Por isso, pensamentos negativos repetidos, acompanhados de emoção intensa, tornam-se verdadeiros ímãs para situações indesejadas. A reflexão central é clara: emoções carregam o poder de amplificar ou distorcer pensamentos. Tornar-se consciente da ligação entre o que se pensa e o que se sente é o passo inicial para quebrar padrões de autossabotagem, recuperar o controle da mente e criar uma realidade alinhada ao seu potencial verdadeiro. Nossos pensamentos e emoções formam uma rede invisível de energia que influencia cada aspecto da vida. Quando predominam padrões negativos ou incoerentes, cria-se um efeito dominó. Pequenas fissuras internas geram desequilíbrios que se refletem no comportamento, nas decisões e nas experiências diárias. A mente e o corpo funcionam como um sistema integrado. Pensamentos carregados de medo, dúvida ou frustração geram respostas fisiológicas, como tensão muscular, alterações hormonais e redução da clareza mental. Esse desequilíbrio interno cria uma vibração que, de forma sutil, afasta oportunidades alinhadas com o nosso potencial. É como se estivéssemos sintonizados em uma frequência errada, tentando captar sinais de prosperidade e bem-estar, mas recebendo apenas interferência e ruído. Cada pensamento negativo reforça outro, formando ciclos automáticos que perpetuam frustração, ansiedade e sensação de impotência. A repetição desses padrões cria uma normalidade mental, onde limitações se tornam realidade percebida, mesmo que objetivamente não exista barreira real. O efeito dominó também se manifesta na forma como influenciamos nosso ambiente. Emoções densas e pensamentos automáticos afetam relações, clima no trabalho, decisões financeiras e até a saúde física. A incoerência vibracional, portanto, não é apenas interna, reverbera no mundo externo, moldando experiências e criando situações que confirmam o estado emocional predominante. Entender esse processo revela um insight poderoso. Não podemos controlar todas as circunstâncias externas, mas podemos alinhar internamente pensamentos e emoções. Quando a coerência mental e emocional aumenta, os efeitos dominó negativos diminuem, permitindo que oportunidades, conexões e bem-estar fluam de forma natural. É como ajustar o rádio para a frequência correta. De repente, a música da vida se torna clara, harmoniosa e abundante. A consciência do impacto de cada pensamento e emoção é o ponto de virada. Tornar-se vigilante sobre padrões internos e ajustar a vibração é a chave para transformar a realidade, quebrando ciclos de autossabotagem e abrindo espaço para uma vida mais alinhada, fluida e próspera. A autoobservação consciente é o processo de tornar visíveis os pensamentos e padrões que normalmente operam no piloto automático. Cerca de 95% dos pensamentos que temos diariamente surgem da mente inconsciente, moldando nossas decisões, emoções e comportamento sem que percebamos. Ao desenvolver atenção plena, é possível identificar esses padrões repetitivos antes que causem impactos indesejados na vida. Quando prestamos atenção ao fluxo de pensamento, conseguimos perceber quais deles carregam medo, ansiedade,
autocrítica ou limitações. Cada pensamento negativo, quando repetido, gera uma resposta bioquímica que reforça crenças limitantes e estabelece hábitos mentais prejudiciais. A autoobservação permite interromper esse ciclo, criando um espaço de escolha consciente entre reação automática e resposta deliberada. O processo envolve alguns passos simples, porém profundos. Primeiro, registrar mentalmente ou em diário os pensamentos que surgem ao longo do dia, sem julgamento. Apenas observá-lo, como quem assiste nuvens passando no céu, identificando aqueles que carregam energia negativa. Em seguida, analisar quais pensamentos mantêm medo, ansiedade ou padrões de autossabotagem. Finalmente, substituir gradualmente esses pensamentos por imagens mentais coerentes com os resultados desejados, fortalecendo estados internos de confiança, gratidão e clareza. Essa prática contínua cria uma coerência entre mente, corpo e emoções, reduzindo o efeito dominó da incoerência vibracional e permitindo que ações e decisões sejam tomadas de forma mais alinhada com objetivos pessoais e espirituais. É como ajustar o sistema interno, calibrando a frequência para captar oportunidades e experiências que antes pareciam fora de alcance. O impacto da autoobservação consciente não se limita ao interno. Quando ajustamos nossa vibração, influenciamos positivamente o ambiente ao redor. Relações, decisões, saúde e situações externas passam a refletir mais harmonia. A atenção deliberada aos pensamentos transforma o modo como experienciamos a vida, tornando-nos criadores ativos de nossa realidade, ao invés de simples espectadores dos padrões automáticos herdados da mente inconsciente. Os pensamentos não precisam ser inimigos silenciosos. Quando cultivados com atenção consciente, eles se tornam aliados poderosos na criação de experiências e oportunidades alinhadas aos nossos objetivos. Cada pensamento carrega uma frequência, uma energia, que, quando repetida e sentida, influencia a biologia, as emoções e até a realidade externa. Pensamentos automáticos e negativos atuam como bloqueio, mas pensamentos conscientes e coerentes funcionam como ímãs, atraindo situações, pessoas e circunstâncias que ressoam com essa frequência. A transformação começa ao perceber que a qualidade do pensamento é mais importante do que a quantidade. Um pensamento positivo e focado, acompanhado de emoção coerente, tem mais poder de criar mudanças do que horas de esforço sem atenção plena. É fundamental substituir a mentalidade de escassez ou medo por uma consciência ativa que visualize possibilidades, sinta gratidão antecipada e reconheça a realidade desejada como já existente e em potencial. Essa prática diária de alinhamento mental cria uma ressonância interna que molda percepções, escolhas e ações. Quando se aprende a transformar pensamentos em aliados, cada momento do dia torna-se oportunidade de reforçar crenças fortalecedoras e dissolver padrões limitantes. A mente se torna um campo de cultivo, onde cada ideia consciente é uma semente que, nutrida pela emoção e atenção, floresce em resultados tangíveis na vida real. Metaforicamente, cada pensamento consciente é uma semente, cada emoção alinhada é a água que faz essa semente florescer. Ao praticar visualização e intenção, os pensamentos se tornam canais que conectam a consciência com a realidade desejada. Essa transformação não é instantânea, mas consistente e gradual. Pequenas mudanças na frequência de pensamentos produzem efeitos cumulativos poderosos, ajustando a vida de forma harmoniosa e coerente com a visão interior. Ao compreender e aplicar esse princípio, a mente deixa de ser um campo de batalha de pensamentos desordenados e passa a ser uma ferramenta de criação deliberada. Os pensamentos, antes sabotadores, tornam-se instrumentos de manifestação consciente, capazes de direcionar energia, atenção e ação para a realização de objetivos, desejos e transformação pessoal. Assim, cada instante de autoconsciência fortalece o poder de escolha, abrindo caminho para uma vida mais alinhada, plena e próspera. A mente humana é um terreno fértil e a maior parte dos pensamentos que percorrem nosso dia a dia não surge de uma escolha consciente, mas de padrões antigos, condicionamentos e programas automáticos. A boa notícia é que esses pensamentos podem ser transformados em aliados poderosos quando cultivamos atenção plena e coerência interna. Com prática, cada ideia que surge deixa de ser um sabotador silencioso e passa a atuar como uma força criativa, alinhando emoção,
intenção e ação. Quando reconhecemos que a emoção intensifica o impacto de cada pensamento, compreendemos que sentir é tão importante quanto pensar. Pensamentos carregados de medo ou insegurança criam sinais bioquímicos que reforçam limitações, enquanto pensamentos conscientes e coerentes geram vibração, ressonância e oportunidades. Assim, cada decisão, cada foco e cada sensação se tornam ferramentas de manifestação, moldando a realidade externa de acordo com a frequência interna. Bruce Lipton nos lembra que alterar crenças internas modifica a biologia, influenciando o comportamento e o campo energético, enquanto Neville Goddard nos mostra que imaginar e sentir o estado desejado cria a ponte entre o mundo interno e a realidade externa. A verdadeira transformação acontece quando unimos consciência, emoção e intenção de forma consistente, permitindo que a vida se alinhe naturalmente aos nossos objetivos mais profundos. Metaforicamente, nosso jardim mental é como um terreno onde cada semente de pensamento consciente, regada pela emoção adequada, floresce em experiências tangíveis. Se negligenciamos esse cultivo, ervas daninhas de medo e dúvida dominam. Mas quando praticamos a observação e o alinhamento diário, os pensamentos se tornam catalisadores de mudança. Pequenos ajustes na mente produzem efeitos cumulativos extraordinários, transformando padrões automáticos em escolhas deliberadas. O convite final é simples, mas profundo. Torne-se consciente dos pensamentos que cria, selecione aqueles que refletem o que deseja e alimente-os com emoção e intenção. Dessa forma, você deixa de ser refém da mente automática e passa a ser coautor da própria realidade, cultivando um campo interno que manifesta abundância, bem-estar e oportunidade. Cada pensamento consciente é uma ferramenta de criação e a vida se torna uma expressão viva daquilo que você escolhe pensar, sentir e vibrar.